A paz, meus amados, a paz de Cristo para todos. Passando aqui para deixar mais uma palavrinha da parte do Senhor para os nossos corações, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, ministra os nossos corações, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito, Pai. Fala, Senhor Jesus, de acordo com a Tua vontade, é o que nós te pedimos. Tua filha não tem nada, tua filha não tem o que oferecer, mas o Senhor, meu Pai, tudo pode, tudo tem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Nosso querido livro de 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 6 em diante, vai dizer: Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: Sede fortes e corajosos, não temas, nem vos assustes por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Ou seja, meus queridos, Ezequias aqui estava levando uma palavra, né, ao coração daquele povo, confortando aquele povo, dando ânimo àquele povo, porque havia uma situação, havia um levante, havia uma situação contrária, né, guerras se levantando contra eles, e eles estavam o quê? Se assustando. Então Ezequias levou essa palavra ao coração deles, dizendo a eles que maior era o que estava com eles do que, né, com eles ali o povo de Ezequias, do que com aqueles que estavam vindo contra eles, né, contra eles, para guerrear contra eles. Da mesma forma, meus queridos, no livro aqui de 2 Reis, no capítulo 6, o versículo 16 em diante, vai dizer, né, Eliseu falando, ó, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O moço lá de Eliseu também estava temendo, porque havia, né, o povo lá, os sírios, estavam aqui ao redor daquela cidade. Por quê? Porque queriam pegar Eliseu, né, e eles estavam dentro da casa. E pela manhã, o moço lá de Eliseu saiu para fora e viu o quê? Viu aquele soldado tudo lá e se amedrontou. Teve medo, e agora? Nós vamos morrer, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? Né? Só que Eliseu disse para ele: não temas, por mais que são os que estão conosco. Não, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí Eliseu fez o quê? Orou ao Senhor para que o Senhor viesse abrir a visão de Eliseu. Muitas das vezes, a visão de Eliseu, não, perdão, a visão daquele moço, né? Eliseu orou ao Senhor para abrir a visão daquele moço, porque ele não estava enxergando. Ele estava enxergando com os olhos da carne. Mas muitas das vezes, meu querido, é necessário enxergar com os olhos da fé. É necessário enxergar com os olhos espirituais. Porque tem coisas, a nossa visão humana, ela é limitada, ela vê a visão terrena aqui, né? Mas muitas vezes é necessário a gente ver com os olhos da fé, com os olhos espirituais, porque são coisas que estão ao nosso redor, a qual nós, na carne humana, a gente não enxerga. E ali Eliseu orou ao Senhor para que o Senhor viesse abrir a visão daquele povo, daquele moço, perdão, que estava ali com ele. E por quê? Porque ele estava se amedrontando diante do que ele estava vendo. Quantos de nós não somos assim? Quantos de nós nos amedrontamos diante de uma situação? O Senhor, Deus, disse para Josué ser forte e corajoso. Josué estava ali a ponto de comandar aquele povo após a morte de Moisés. Era Josué que ia levar aquele povo, né, à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas vamos supor que Josué, ele tipo assim, olhou para ele, para a pequenez dele: como assim? Como que eu vou fazer diante dessa situação? Como que eu vou levar esse povo? Ele tipo se amedrontou. Mas o Senhor disse para ele o quê? Ser forte e corajoso. Né? Diante de situações que vão se deparar em nossa frente, nós vamos ter que ser forte e corajoso, né? E
olhar com os olhos da fé e ver, maior é o que está conosco do que aquilo que se levantou contra nós, do que aquele levante, do que aquela situação adversa. Às vezes você fala assim, irmã, mas a situação está tão grande, está tão difícil, que eu estou a ponto de sucumbir, eu acho que eu vou perecer. Mas lembre-se, maior é o que está com você do que essa situação que se levantou na tua vida. Assim como, né, o Ezequias, né, estava encorajando aquele povo, porque aqui mais abaixo, Ezequias no versículo 8 vai dizer, né, capítulo 32, no versículo 8 vai dizer, ó, com ele está o braço da carne, com quem? Com aquele povo que estava vindo contra eles, estava o quê? O braço da carne, ou seja, a força humana. Mas conosco, Ezequias falando, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias. Muitas das vezes o que nós estamos precisando também é ouvir uma palavra assim, uma palavra que venha nos avigorar, nos dar força, nos levantar, porque a gente se amedronta diante de algumas situações, mas o Senhor vai lá e envia alguém para nos falar algo que vai nos fortalecer e vai nos encorajar, né, em a gente prosseguir, em a gente continuar. Então o Senhor manda te dizer nesta hora, maior é o que está com você do que esses levantes, do que essas situações, esse vento contrário que se manifestou diante de você. Então creia e pegue essa palavra para si. Maior é o que está com você do que qualquer outro levante, do que qualquer outra situação contrária. Amém, meus queridos? Então receba força, receba ânimo dos céus, receba o Espírito Santo junto de você. Amém?